Medição entre teoria e método, começando a parte 2. Gurizada, não existe teoria sem uma empiria correspondente. Como assim, professor? Olha, nós temos que ter dados, nós temos que mostrar, né, dentro da teoria que aquilo faz algum sentido lógico e que aquilo se mostra pelos fatos, né, os fatos sociológicos, enfim. E aí surgem as hipóteses. Mas afinal, o que é uma hipótese? Algumas definições do Pardinas, por exemplo. Hipótese é qualquer suposição provisória com cuja ajuda nos propomos a explicar fatos, descobrindo seu ordenamento. Uma hipótese é um conjunto de variáveis interrelacionadas. Galtung. Mais ainda, do Anderegg. A hipótese é uma tentativa de explicação mediante uma suposição ou conjectura verossímil, destinada a ser provada pela comprovação dos fatos. Ou ainda, do Boudon e Lazarsfeld, a hipótese de trabalho é a resposta hipotética a um problema para cuja solução se realiza toda investigação. Dentro das hipóteses, nós podemos pensar algumas coisas. Então, o que é uma hipótese? Tá? É uma resposta, né? Uma tentativa de explicação para um problema de pesquisa. Então, essa hipótese ela vai, digamos, ela vai ser elaborada no projeto, né, para que seja desenvolvida ao longo da pesquisa. Então, alguns cuidados aqui eu gostaria que vocês tomassem, tá? A palavra comprovada ou provada, eu sei que na definição ali vocês viram isso, mas eu não recomendo isso. Não é que ela seja necessariamente equivocada. Por quê? Porque como eu falei lá no início, ou no outro vídeo, como nós trabalhamos com ciência, a questão de provar, tem toda uma discussão sobre isso da verdade na filosofia, por exemplo, né? Sempre o exemplo lá dos corvos, quer dizer, a pessoa sempre vê corvos e todo mundo acha que os corvos são pretos, mas até que um dia surgiu um branco. E a ciência ela tem esse problema, né? Principalmente no campo no campo da astronomia, quer dizer, muitas coisas não se conhecem, então muitas vezes a hipótese é nula, né? Mas é nula porque a gente não conhece. Então tem todo um debate sobre conhecimento, sobre epistemologia do conhecimento. Por isso que eu prefiro que vocês utilizem, não, com os dados que nós dispomos, aceitamos as hipóteses, ou não. Uma coisa importante, nem sempre, olhem o que eu estou dizendo, nem sempre é necessário aceitar a hipótese do seu trabalho, ok? Porque também dizer que aquela hipótese não foi aceita também promove o conhecimento. Isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes os alunos eles têm uma hipótese de trabalho e ao longo da pesquisa eles veem que aquilo não bate, não é aquilo, né? Eles têm que achar outras hipóteses para outras pesquisas. Mas isto é extremamente importante para que outros pesquisadores, ao se depararem com o mesmo problema, não vão atrás. Exemplo de hipótese: a criminalidade juvenil está associada a famílias não tradicionais. Esse tipo de hipótese é uma hipótese conservadora. Na cabeça dos conservadores brasileiros, de alguns, os jovens cometem crimes porque são de famílias que eles consideram não tradicionais, né? Por vários motivos, não tem pai e mãe, aquela coisa, pais divorciados, pais que não são homem e mulher, né? Tem a discussão sobre casamentos homoafetivos na criação dos filhos. Então, para esses conservadores, por exemplo, essa é uma hipótese. Aí, por exemplo, tu pode chegar lá no final, pesquisar bastante sobre criminalidade juvenil, né? Tem mais de 1000 casos e o cara faz uma correlação lá e vê. Não, peraí, não está necessariamente associado a um certo tipo de família, né? Então ele pode negar a hipótese ou pelo contrário, ele vai lá, acerta e aceita a hipótese dele, tá? Só estou dando um exemplo. As hipóteses têm as hipóteses gerais e as hipóteses específicas. Então preste atenção numa coisa.
As hipóteses teóricas mais gerais, tá, são de geralmente teorias maiores, pesquisas maiores. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. A construção de um grande mal-estar civilizatório marcado por uma forte anomia e individualismo é reflexo da globalização. Notem que vocês vão ter que reler essa hipótese, porque ela é uma hipótese um tanto quanto abstrata, porque ela envolve conceitos maiores. Para começar, civilização, anomia, né? Que vocês trabalharam com Durkheim. Individualismo é outro conceito um pouco complicadinho para a gente compreender, não é assim. Globalização, outro, ou seja, nós temos pelo menos 4 conceitos que são complicados, não é verdade? Vou passar aqui um pouquinho, me permitam. Olhem para essa hipótese mais específica aqui, exemplo 1, tá? Que eu digo o seguinte, é uma hipótese. Com os novos meios de comunicação, as pessoas possuem relações sociais menos duradouras. Vejam que, relativamente à hipótese anterior, né, a esta aqui, a hipótese exemplo 1, né, nós temos, então, uma hipótese aqui específica bem mais tranquila e bem mais clara para a gente conseguir mostrar. Por quê? Bom, porque se eu quiser fazer uma pesquisa, eu vou mostrar, por exemplo, que de repente, atualmente, as pessoas, comparativamente ao passado, enfim, utilizam muito tecnologia, mas não se frequentam tanto, não se veem tanto, conversam menos. Isso existem pesquisas, inclusive, sobre isso, né? Existe todo um debate sobre a questão da tecnologia. Essa questão, quem trabalha muito é o Castells, né? Já desde a década de 90. Manuel Castells. Vamos para agora ver a outra hipótese anterior lá. O ethos escolar estudantil, vinculado a uma economia de mercado, retira as possibilidades de construção emancipatória da identidade infanto-juvenil. Ou seja, meu Deus, vou ler umas 5 vezes. Sim, vai ler umas 5 vezes. Por quê? Porque eu falei ethos. Vamos revisar o que é ethos na sociologia. Economia de mercado. Vamos dar uma revisada. Emancipação. Construção emancipatória da identidade infanto-juvenil. Quer dizer, nós temos aí 4, 5 conceitos grandes, complicados, que a gente vai ter que, né, ter uma certa dificuldade para mostrar essa hipótese. Agora, se eu for para uma hipótese específica, o recrutamento de jovens pelas empresas depende exclusivamente do preço de sua mão de obra. Essa hipótese ela já é bem mais operacionalizável, ela já é bem mais fácil, né? Ainda que não seja talvez tão fácil de ser mostrada empiricamente, acredito que ela seja bem mais fácil que a anterior e está relacionada. Vejam que as duas hipóteses, tanto a 1 está relacionada com a hipótese 1 anterior e a 2 quanto a 2 anterior. Então tu pode ter dentro da hipótese geral várias hipóteses mais específicas, né? Não necessariamente correlacionadas umas com as outras, mas que no conjunto vão mostrar talvez que a tua hipótese geral esteja correta. Ok? Uma coisa, tá? As hipóteses, nós precisamos dar respostas, nós precisamos responder concretamente com dados, com empiria. Porque senão vira senso comum, vira juízo de valor. Na política, por exemplo, na discussão de política que vocês têm, Bolsonaro, Lula, essas coisas, para dar esse tipo de exemplo, nós temos então vários juízos de valor. Os professores são assim, os empresários são assim, assado, mas a gente não mostra. Isso é senso comum. Senso comum é ter um juízo de valor sobre algo e não ter a necessidade nem a responsabilidade de mostrar. Mas como eu disse, nós somos cientistas. E em ciência nós temos que ter essa responsabilidade. Então, como diria Kevin Campenham, muitas vezes em ciências sociais, os conceitos e suas dimensões não são expressos em termos diretamente observáveis. Ora, no trabalho de investigação, a construção não é pura especulação. Ou seja, nós temos que demonstrar empiricamente aquilo que a gente está se propondo nas hipóteses. Existem, então, para a gente sintetizar um pouco, assim, e para não dizer que eu não falei isto, 3 pensamentos mais gerais sobre hipóteses nas ciências sociais. Tá? Existe um mais
que eu diria até mais behaviorista, digamos assim, mais rígido, que é que as hipóteses devem ser necessariamente muito operacionalizáveis, tá? Com uma clareza empírica imensa. Exemplo: aumento de 20% de uma variável implica em aumento de 50% em outra. Por exemplo, aumento de 20% no desemprego implica em aumento de 50% na taxa de suicídio. Né? Isto é aquelas hipóteses mais ferrenhas, geralmente com um aspecto quantitativo, e aqui tem que ser um aspecto quantitativo um pouco maior, né? Ela é um pouco mais comum nas 3 áreas na ciência política, mas também existe na sociologia, tá? Na antropologia quase que é inexistente isto, eu pelo menos nunca vi. Então essa é uma maneira de pensar, uma maneira mais rígida, digamos. Mas também tem uma maneira, tá? Que talvez seja a maneira mais comum nas ciências sociais, que as hipóteses podem ser mais gerais, abstrata, como elas são guias de construção de pesquisa, né? E ela é mais comum nas 3 áreas de conhecimento aqui, tá? Agora existe uma, que é talvez a minoritária, que hipóteses não servem ao conhecimento para ciências sociais. É mais incomum. Existe um preconceito, às vezes, na pesquisa, na ideia de construção de hipóteses, tá? Mas isso aqui é um pouquinho mais incomum. Cuidados. Pessoal, nem sempre a gente é possível ter hipóteses nas pesquisas. Nem sempre é isto, tá? Na antropologia é mais complicado a construção de uma hipótese. Vocês não precisam ter hipóteses no trabalho de vocês. Mas a hipótese, como ela é um elemento essencial às vezes da pesquisa, eu precisei mostrar para vocês. A maioria dos projetos de TCC1, eu diria que 60% não utilizam hipóteses, ok? Pela minha experiência já de 5 anos trabalhando com essa disciplina. Agora, isso é uma coisa que cabe a vocês. Se vocês quiserem construir uma hipótese, fazer direitinho, explicar a hipótese, isso a gente vai ver ao longo do desenvolvimento do trabalho, façam. Eu acho interessante até para servir como um guia para vocês, ok?